Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Fora de Série Podcast sobre a série Todas as Garotas em Mim. Então, quero lembrar você de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like, que a conversa de hoje tá mega especial. Na série, Tajem, Nicole morre de inveja da protagonista, Mirella. E ela arma aí vários planos para prejudicá-la e usa da amiga, a Paloma. E nós estamos aqui com elas, que interpretam essas personagens. A Gabi Mag, tudo bem? Olá, tudo bem? E a Luana Camaleão, tudo bem, Luana? Tudo bem, tudo certo. Obrigada por receber a gente. Sim, que delícia. E que dupla, hein, vocês estão fazendo na série? Ah, minha dupla é a melhor que tem, não tem jeito. Eu amo esse feat Nossa, de Paloma e Nicole. Não dá. E tá tendo bastante repercussão, vocês estão... O pessoal tá com raiva da Nicole, né? É, até minha mãe tá reclamando que eu sou uma pessoa muito má. Minha mãe fica chocada, assim. Que é isso, filha? Mas eu acho que o que eu vejo as pessoas falando de Paloma e Nicole é que as duas são muito diferentes, né? E isso é muito divertido. O jeito que a Nicole é mais brava, estressada e sempre focada no objetivo. E ela super lerda, em outro mundo. E mais avoada, muito né? divertida. Eu sempre rio quando a Paloma abre a boca. Elas têm esses tempos diferentes, né? Sim. E a Nicole é toda ágil, astuta, e a Paloma demora uns segundinhos a mais, assim, pra associar. E isso é muito legal. É muito bom. Eu acho que existem muitas duplas icônicas, porque as pessoas sabem que dá certo, assim, né? Do lerdo e da manipuladora, da malvada, né? Sempre tem isso, é muito clichê, mas funciona, sempre funciona, é muito engraçado. É muito dupla de palhaçaria, né? O Branco e o Augusto, é total isso, Exatamente. assim. Não é? O certinho que arma o plano e dá tudo errado, e o outro que acaba zoando, que é meio atrapalhado. Sim. Eu achei uma dupla muito boa. E como que tá sendo pra vocês aí esse trabalho? É o seu segundo trabalho na Record, Na Record, né? é. Uhum. Você fez Gênesis? Fiz Gênesis, fiz a última fase de Gênesis, José, e aí eu trabalhava junto com o Lahan, junto com o protagonista da fase, né? Aí a gente gravava juntos na casa de Potifar. Aí eu era Você era serva, serva. enquanto ele também era servo. E é o seu primeiro trabalho, Gabi, na Record? Na Record e na TV aberta, em geral. Eu já tinha feito filme, série, mas na TV aberta é a minha primeira vez. Como que vocês chegaram aí nesse caminho do teatro? Como que foi a trajetória de vocês até chegar, então, em Tajem? Então, eu sempre tive o sonho de ser atriz, de ser artista, assim, mas nunca foi algo muito real pra mim. Isso desde a infância. Era Você nasceu em era Minas, divertido, né? eu brincava. Isso, eu sou de Minas, gente, do interior, de Itaúna. E é uma cidade muito pequena. E as pessoas seguem vidas muito, posso dizer, normais lá, retilíneas, assim, sabe? Que parece que você nasce sabendo o que esperar do seu futuro ali. Eu sinto que existe isso ali. O que pra mim, quando eu vim pra São Paulo, foi muito diferente. Muitas portas, muitas oportunidades, muitas pessoas diferentes, muitos caminhos que eu podia seguir. Foi muito diferente isso pra mim. E eu mudei eu mudei pra São Paulo em 2018. Eu já estudava teatro em Minas, mas era num curso menor que existia lá. E meu sonho era morar aqui pra poder estudar. E conseguir me tornar atriz, realizar meu sonho. Quando eu vi que aqui as coisas eram possíveis. E eu vinha pra cá antes, eu pulei essa parte, porque eu já trabalhava com a internet. Eu produzia conteúdo pras redes sociais e tal. Enquanto eu trabalhava com a internet, eu estudava pra realizar meu sonho de ser atriz. É isso. E agora eu faço os dois. Mas foi aqui que eu consegui realizar meu sonho e ver que poderia ser real, sabe? Eu acho que a gente vê as pessoas na TV, no teatro e por mais que a gente consegue se ver ali em sonho, a gente não consegue se ver em realidade muitas vezes, porque é um caminho difícil, são poucas pessoas que realizam, infelizmente. Então, eu acho que é legal falar isso pra vocês verem que eu também não tinha essa visão de que podia se tornar real. E hoje né? Se tornou real. Exato. Mas você falou que você começou na infância. Mas como é que foi? Como que você decidiu, então, fazer teatro lá na sua cidade? Então, o sonho começou na infância. Eu amava fazer os teatros de escola. Eu sempre adorei assistir filmes e novelas. Existia esse amor dentro de mim, mas não era canalizado de forma real. Eu não construí isso desde pequena. Foi mais velha, lá pros 17, 18,
saindo da minha cidade que eu consegui ver como real e entrei em cursos e comecei a me dedicar. E aí sua família apoiou a sua decisão. Super, super. Foi muito importante ter o apoio deles, inclusive. E aí foi quando você veio pra São Paulo sozinha. Foi sozinha. Eu falo que hoje em dia, se eu tivesse que mudar pra um lugar onde eu não conhecia ninguém, não tinha nada ali seguro, certo, eu não sei se eu iria, porque a gente vai crescendo, vai ficando mais medrosa. Eu era muito corajosa. Gente, 18 anos, não sabia nada da vida. Minha mãe, assim, meu Deus, como é que eu largo essa menina? Mas largou. E eu, corajosona, pra mim não era um problema. Pra mim, eu não ia lidar com desafios. A gente é mais nova, a gente não pensa, né? Não Eu vou me pondera sentir tanto. sozinha, eu vou conseguir me virar. Eu nunca fiz isso na vida. Eu sempre morei com meus pais, sabe? E eu nem pensei, eu só fui. E você, Luana, como que foi? Você também desde novinha tinha... Desde Você pequena. nasceu em São Paulo e foi pro Sul, é isso? Ou você É nasceu no isso. Sul? Eu nasci em São Paulo, aí com 6 anos eu fui pro Sul, meus pais se divorciaram, e aí a minha família materna é gaúcha. Tá. Aí eu fui com a minha mãe morar em Porto Alegre, na capital. Mas a minha história, ela é, sei lá, de essência artista, assim, porque a minha avó, ela é artista plástica, ela pinta telas, trabalha com cerâmica, ela tem super esse trabalho manual desenvolvido. Meu pai toca violão, já teve banda, então também nunca... E a minha mãe também, a minha mãe escreve maravilhosamente bem. Ah, é? Adora escrever crônica, poema, ela é muito boa. Só que os três não levaram pro lado profissional. Os três acabaram seguindo outros caminhos. A minha avó acabou virando dona de casa, né? Casou com meu avô e cuidou da família, da casa. O meu pai é administrador de empresa, ele tem uma confecção de roupas, e a minha mãe é médica. Então, assim, todo mundo foi pra caminhos paralelos, mas levando essa questão Sim. da arte junto. E aí eu acho que tá no sangue, e aí veio pra mim, e aí desde pequena, assim, eu tive muito essa questão, essa relação com a música e com a interpretação. Quando a gente era pequenininhas, assim, eu e meus primos, eu tenho 2 irmãs, uma mais velha e uma mais nova, e 2 primos. E aí meu pai, ele escrevia roteiros pra gente fazer filmes nas férias. Então, tipo, as minhas férias eram meio atípicas. Eu trabalhava, assim, a gente fazia cenário em casa, Mentira. ficava gravando filme Amiga, caseiro. que demais. Tem uns vídeos péssimos, assim, muito engraçados, que dá pra tirar do Você baú. ajudava ele a produzir, tudo? Aham. Ele escrevia pra gente, aí eu queria me meter a ser a câmera também, na cena dos meus primos. E... Amiga, genial. Você não tinha me contado isso. Não, né? É Pois genial. é uma coisa engraçada. E daí, aí eu estudei num colégio construtivista de Porto Alegre, chama Monteiro Lobato. E aí eles tinham vários projetos de pesquisa, de desenvolver esse lado mais comunicativo mesmo das crianças e adolescentes. E aí tinha teatro na grade curricular, teve até a 8ª série. Então eu comecei com 10 anos, assim, 10, 11 anos. E aí eu gostei muito. E meu pai falou, Ana, coloca essa menina no teatro, vamos experimentar. E aí foi meio assim, sabe? Meus pais propuseram, você gosta tanto quando é na escola, então vamos tentar entrar numa escola de teatro? Aí eu entrei na Casa de Teatro de Porto Alegre, aí eu fiz 6 montagens lá, e aí quando chegou no meu último ano, eu tava nessa, eu queria muito, mas é aquela decisão, né? Vou mesmo, vou encarar mesmo. Sim. E aí no último verão, antes do meu 3º ano, eu vim pra São Paulo. Aí eu fiz um curso de férias. Falei, é isso. Não tem mais dúvida nenhuma. Aí eu passei esse último ano me preparando, né? Preparando a mudança. E aí eu voltei pra casa do meu pai, voltei pra São Paulo. Comecei a cursar a faculdade de artes cênicas. E é isso. Sempre fiz cursos, tanto pra audiovisual quanto pra teatro. Várias técnicas e métodos, assim. Sempre fui muito curiosa, principalmente no meio do audiovisual. E foi isso, assim, foi um caminho bem natural. Acho que uma coisa sempre foi puxando a outra, sabe? Uhum. É que você falou que você já teve o apoio da sua família também, É, né? sempre. Nunca houve essa possibilidade de... Vamos pensar numa carreira mais garantida, vai? Mais tradicional, Mais né? tradicional, porque acho que eles puderam me dar essa base, esse apoio emocional e financeiro Sim. mesmo, porque a gente sabe que não é uma carreira Sim. nada começar, fácil, né? né? Então, eu sei que eu tive muita sorte, assim, de ter o apoio desde sempre deles. De toda a minha família, assim, eles acham o máximo. Super acompanham, assistem tudo. Legal. No começo, minha família teve bastante medo, assim. Primeiro que, quando eu era mais nova, isso não era algo real.
sabe? Sempre era, faça medicina, entende? Sim. Aquele caminho retilíneo que existem nessas cidades menores e até por causa... Porque a gente precisa também de dinheiro, né? E como é um meio, às vezes, incerto, a família... Muitas famílias ficam preocupadas e minha família ficou muito, muito. Você morava com me seus pais e sua apoiaram, mãe mas com lá. muito medo. Hã? Você morava com seu pai e sua mãe? Sim. Na verdade, é com meu pai Drasto, Tá. que eu considero meu pai também e minha mãe. Sempre me apoiaram, mas com muito medo também, e sempre me orientando a ter um plano B, um plano mais seguro. Eu tive essa diferença ali. E o curioso é que a gente passou por Wolf Maia e Célia Helena aqui em São Paulo, que são os mesmos. E a gente não se esbarrou até então. Não nos esbarramos. Mas no mesmo ano vocês fizeram esses cursos? Acho que não. Fiz 2017, Wolf. Wolf eu fiz em 2018, eu comecei. Ah, Você já quase. devia estar em um horário diferente que eu. Ah, mas você fez o Eu curso fiz de férias, Eu fiz o curso... Tá. Aí eu, Célia, fiz graduação mesmo. Você fez a faculdade, eu fiz o profissionalizante. Tá a gente vendo? trocou. mas A gente tava fizeram- nos mesmos universos, só não se encontrava. Exato. Legal. a gente se E encontrou. você falou que também você trabalhava com a internet. Sim, e lá em Minas. ainda trabalho, ainda Com- crio conteúdo pra internet. E aí, como que você começou, assim? Você viu que também Como eu seria um comecei? caminho profissional? Cara, não. Eu tava lá em Itaúna achando que eu ia fazer medicina, ia cursar o 3º ano do ensino médio. E aí eu recebi um convite pra participar de um reality show de uma marca de cabelo. Eu sou embaixadora, vem muito comigo, assim, sabe? Nem é que eu tô fazendo uma publi, sim. sou eu. Assim, porque foi a primeira coisa que eu fiz na vida, eu recebi um convite por direct, porque todo reality, aqui na Record tem vários realities, né? E eu imagino que também seja assim, eu não tenho certeza, mas além das inscrições, existe um casting que convida pessoas e essas pessoas também fazem testes e blá blá blá. Eu imagino que isso é um formato universal de realities, não sei como é aqui de verdade. Mas existe essa parte do casting que me convidou e eu fiz o vídeo de inscrição, participei como qualquer pessoa e isso acontece muito, assim. E aí, só que eu participei morrendo de medo de quererem me levar pra Turquia e ser um golpe, sabe? Porque eu não sabia, gente. Eu era de uma cidadezinha do interior, nada disso, nada. Era R$0 e próximo pra mim. Então, eu participei desse reality, que era um concurso de cabelo, que você tinha que saber fotografar, fazer vídeo, se comunicar na internet também, até fazer publicidade. Tinham provas envolvendo esse tipo de coisa, assim. Comportamento, atitude e também o cabelo, cuidado com o cabelo. Tá. Era isso. E aí eu venci esse reality, me tornei embaixadora da marca. Estou até hoje e isso me abriu portas com outras marcas na internet, porque é uma marca grande o que eu comecei fazendo. Então isso me abriu várias portas, várias pessoas começaram a me seguir e eu fui me encontrando nesse meio da internet. Então eu comecei falando muito de beleza, mas eu fui mudando com o tempo, nesses 5 anos que eu tô aí na internet. E hoje eu falo muito de pressão estética, coisas que eu vivi na própria internet. E a gente até aborda na série, inclusive, muito o reflexo dessa sociedade que tá tão preocupada com o que ela tá parecendo ser ali nas redes sociais, né? O que ela tá passando ali nas redes sociais. Eu falo muito da verdade ali, da gente se esconder atrás de filtros, de photoshops e de histórias perfeitas que a gente conta em 15 segundos no stories, né? Eu falo muito disso também, desse lado que eu descobri na internet. Antes era só beleza e mostrar minha vida e como era tudo, sabe? Mas depois eu fui achando importante tratar desse outro lado. E hoje esse é meu conteúdo. Que legal. E é realmente esse o tema central da série, né? Exato. É o que a Mirella, principalmente a Mirella, passa ali. Acho que todos os jovens ali tentam mostrar uma realidade do que não são. É uma verdade. verdade do que não são, né? E a gente vê a Mirella fazendo exatamente isso, né? E você, como influenciadora, é legal você falar sobre isso, porque é o que a gente vê, né? As pessoas seguem influenciadores porque elas... por vários motivos, né? Dá pra listar aqui. Sim. Mas sempre com essa admiração, né? com essa admiração. Precisa admirar pra seguir, né? Tem E essa muitas crença. vezes acreditam que aquela pessoa tem uma vida perfeita e aquilo que a pessoa não tem, aquela outra pessoa tem, aqueles lugares que aquela pessoa não pode viajar, aquela outra pessoa viaja e cria-se, e assim vai, né, vai Sim. criando-se uma rede de ilusões, né? Exatamente. E é realmente um sistema perfeito que funciona, que a culpa não é só do influenciador e a culpa não é só do público que também pede isso, sabe?
os dois ali juntos. Todo mundo vive nessa sociedade que nos cobra a perfeição, que nos cobra a performance, que nos faz competir, né, o tempo inteiro. E essa coisa de você tá lá, se você tá admirando e buscando no outro, nos posts de alguém, uma vida perfeita, um corpo perfeito, e buscando essa perfeição que não existe na sua vida, você não tá feliz com o que você tá vivendo aqui. Você tá cheia de vazios e tentando buscar ali, sabe, algo pra... É isso que eu quero ser, pra preencher esse vazio. E aí o que você não tem, você tá buscando ali. Só que essa pessoa muitas vezes não tem também, sabe? Ela tá se escondendo atrás de filtros, de edições, de mostrar apenas o que ela quer. Então, é uma coisa que... É um ciclo sem fim, como você disse. Exatamente. E aí, como que chegou pra vocês o convite pra Tagem? Vocês fizeram teste? Como é que foi? Conta, você é o primeiro. Eu tava gravando Gênesis, aí no finalzinho, assim, na reta final, nas últimas 2 semanas, o Foguinho foi chamado pra auxiliar ali nas direções. E aí chamaram o Foguinho, que ele é super ágil, a gente, né, não é à toa que é Foguinho, porque, tipo, ele é muito ágil, assim, no set. Correria. Ele é muito correria, assim, praticidade. Ligar no 220. E aí ele administra, né, o set dessa forma, então ele acaba conseguindo... manter um ritmo muito bom, assim. Aí, eu gravei a minha última cena com ele. E aí, ele tava dirigindo, assim, aí ele largou um tu. Eu falei, tu é gaúcho? Ele, guria, tu também. Aí eu, sim, morei lá. Aí a gente começou a conversar. A gente gravou a cena super rápido, assim. Aí a gente foi pro lado de fora do set. Começamos a trocar ideia, assim. Me identifiquei com ele. Aí, ele tava indo pra que eles chamam de suíte, sabe? Onde fica os telões, assim, pra gente acompanhar. E aí eu perguntei, será que eu posso conhecer? Aí ele, claro, vem cá. E ele me colocou uma cadeira do meu lado, do lado dele, assim, e ficou me explicando como é que fazia pra comunicar dentro do set, com o microfone, aí toda a questão do áudio, das câmeras. E aí eu fiquei lá uma meia hora vendo isso. Aí eu agradeci, fui embora. Aí depois, no dia seguinte, eu agradeci a oportunidade, o espaço ali que ele concedeu. E enquanto eu tava fazendo a maquiagem, antes de conhecer ele, antes de ir pra cena, uma menina da maquiagem comentou que ele tava produzindo, tava na pré-produção, pra essa série jovem, que ia se passar em Florianópolis, que tinha todo um envolvimento com a cultura gaúcha, porque a família da Mirella é do Rio Grande do Sul, né? Eu falei, nossa, tudo a ver comigo. Aí, que legal. Aí... No dia seguinte disso que aconteceu, eu mandei uma mensagem pra ele. Nossa, eu fiquei sabendo da série, eu adoraria ter a oportunidade de fazer um teste. Então, se né, tiver o meu perfil, eu queria muito participar Você da mostrou seleção. esse interesse. Aí ele falou, legal, acho joia. Isso foi em agosto. Aí, em novembro, a minha agente me ligou e falou, você tem um teste pra fazer pra todas as garotas em mim, com direção geral do Foguinho. Eu falei, nossa, rolou então, né? E aí a gente se encontrou lá. Foi super tranquilo o teste, ele deixou a gente super à vontade. E você fez pra quem o teste? Então, só tinha Mirella e Nicole. Eu fiz da Mirella e da Lila. Uhum. E aí a gente conversou ali rapidamente e eu tava em Florianópolis, quando eu recebi a ligação de que eu tinha que fazer. Olha a coincidência. E aí eu, como é que eu vou fazer pra voltar pra São Paulo? A passagem quase R$2.000. Eu falei, eu vou de ônibus, mas eu vou fazer esse teste. Aí fiz 15 horas de ônibus, peguei um baita trânsito, mas consegui chegar aqui. Aí eu fiz o teste. Aí você chegou e foi direto do ônibus? Eu fui direto, assim. Morta. Cheguei em casa. Não, tomei um banho, assim, cheguei e fui lá direto. Tipo, no mesmo dia, assim. No mesmo dia. E aí foi isso. E um mês depois a gente já tava na reunião, todo o elenco junto. Do nada, foi muito rápido. Foi muito rápido, assim. Tipo... Você encontrou alguém do elenco lá no dia que você foi fazer o teste? Não. Não? Ninguém. Eu encontrei duas... Olha, vou contar minha história. Chegou pela minha agente o convite. E aí falaram que era uma novela nova da Record, num formato jovem, e que era pra protagonista o teste. Chegou isso pra mim. Nem sabia da existência da Nicole ainda. Minha querida Nicole. Daí eu fui, e eu lembro que o teste tinha uma parte pra Mirella e uma parte pra Dalila. Então eu fui, estudei a história de Dalila. Foi em um dia, eu tive um dia pra
pra isso, sabe? Antes de fazer o teste, que me chamaram. Daí eu fui, estudei um dia antes, assim, a história de Dalila rapidinho, estudei o texto, óbvio, de Mirella também, e fui pro teste. Eu tava muito tranquila, assim, eu tava fazendo um filme, então eu não coloquei muito peso nisso, porque o principal era o que eu estava já garantido e fazendo no momento, né? Eu tava no meio da gravação do filme, eu consegui na hora do almoço fazer esse teste. Daí eu cheguei, fui fazer o teste pra Mirella e a parte de Dalila, e daí, assim que eu acabei, o Foguinho foi e falou assim, a gente gostaria que você fizesse esse outro teste aqui pra essa outra personagem. Aí eu fui e falei, oh meu Deus, eu tô no meio da gravação de um filme. Eu tô aqui na hora do almoço, eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu quero fazer. Aí ele foi e falou assim, tá, a gente te dá 15 minutos, você já vai lá, decora rapidinho e volta. E você tem que fazer pra essa personagem aqui, você vai me agradecer. Aí eu fui e falei, olha que eu vou perder o que eu tô tendo, que é o filme, que já tá garantido por um negócio que eu nem sei se eu vou ter. Falei assim pra ele, brincando. Aí ele, não, vai lá, 15 minutos. Aí em 15 minutos decorei o texto da Nicole. Aí eu cheguei lá assim, gente, eu tive 15 minutos, tá? E era um texto grande, assim. Falei, gente, eu tive 15 minutos, tá? Aí eles, tá, se você relaxa que lá você vai ter que decorar muito mais coisa em muito menos tempo. Falaram assim, que realmente a gente tinha dias que eram muitos textos gravados num dia só. Novela tem esse ritmo diferente de série e filme que eu tava acostumada. E aí tá. Deu tudo certo, fiz o teste. No final, eu já vi a carinha feliz da galera. Eles falaram, você vai me agradecer de ter atrasado pro seu filme. E aí Você já saiu, assim, bem positiva. Aí eu já saí assim, cara, mandei bem, hein? Tá bom, ok. E eu sempre saio super insegura. Isso me deu um alívio, um gás, assim, assim, de tipo, tá. E aí eu fui pro meu filme, fui viver minha vida, de repente vi que seria a Nicole. E aí o Foguinho disse muito pra mim depois que era pra eu ser a Nicole. Que quando ele viu que eu tava fazendo a Mirella, ele já tava mandando imprimir o papelzinho da Nicole, que ele já tava vendo a Nicole em mim. E aí eu falei assim, que é isso? Você tava achando que eu era uma cobra, Foguinho? Aí ele falou assim, eu diria vulcão. Ele falou assim. Aí eu adoro essa história, inclusive. E você encontrou a Gabi, né? E a Mar. Aí eu encontrei a Gabi Borges lá, que é a Sabrina na série, e a Maressa, que é a Mirella. E a Maressa eu já conhecia, assim, de amigos em comum, não profundamente. A Gabi eu nunca tinha visto na vida, mas ela chegou pra mim, foi super simpática lá e falou... A gente se vê na série. Ela contou isso aqui. Louca da cabeça. Louca. Eu falei, gente, que menina doida. Eu, tá. E dentro da minha cabeça eu tava assim, gente, que menina louca. Aí eu, tipo assim... E aí ela disse que falou isso pra mim e pra Maressa. E realmente... Ela contou isso aqui. Ela falou, não sei o que me deu na cabeça. Eu saí de lá, depois pensei e falei, ué, ela falou, eu falei isso. Pois é, Ana, mas se ela tiver falado pra todas as pessoas que estavam fazendo o teste, a gente nunca vai saber também. É bem isso, né? Brincadeira. E aí foi super rápido, então. Foi. Vocês receberam a resposta e já foram Do nada já tava... pras gravações. A gente já tava no Rio pra primeira reunião, conhecemos todo o elenco. Já nos adoramos de cara. Ela super quietinha. Sim. Gente, vocês não têm noção, ela, assim, ó, na reunião. Ai. Mais tímida. Eu passo de antipática, de tão tímida. Sério. Dá pra ter dúvidas no começo. Mas eu gostei de cara. Gostei de cara. E aí, vocês já então fizeram essa reunião e já foram pras gravações. A gente fez essa reunião, depois a gente teve Natal e Réveillon, assim, pra, E aí, pra dia já 10 a estudando gente- texto em casa. Isso, aí dia 10 a gente chegou em Paulínia. De janeiro. Então, como que vocês descrevem essas duas personagens, né? Como que você descreve, Gabi, a Nicole? Como eu descrevo a Nicole? Cara, a Nicole é uma pessoa muito determinada. Ela luta muito pelo que ela acredita, mesmo não sendo o certo pra todo mundo. Mas ela tem sangue nos olhos pra conseguir o lugar dela, o espaço dela. E ela tem essa necessidade de controle. Ela é uma mulher forte, ela se impõe, ela fala o que quer, ela tem todas essas... Ela é muito autêntica, né? Ela não consegue esconder certas coisas. E eu gosto muito disso na Nicole. Acho que uma coisa que pode ser diferente, muito diferente, assim, bem marcante entre mim e ela, e que é uma das atitudes que a gente mais vê a Nicole tendo ao longo da série, em todos esses planos que ela bola, o conflito principal ali na cabeça dela é uma insegurança que ela esconde atrás de toda essa personalidade forte.
e acaba competindo o tempo inteiro com o que seria um alvo ali pra ela, que não vai permitir que ela conquiste o que ela quer, que ela atinja os objetivos dela. Que é a Mirella. Ela vê uma outra mulher como um alvo, ela compete o tempo inteiro, é uma rival, e isso... A existência da Mirella e o quanto a Mirella é exaltada a faz se sentir muito inferior, porque ela é insegura consigo mesma dentro de si. Existe isso ali. E ela, por mais que ela mascare isso o tempo inteiro, né? Tanto com a postura, o que ela fala, o que ela faz, a questão de estar observando o tempo inteiro, ela se sente ameaçada o tempo inteiro, por isso que ela se defende o tempo inteiro. Então você já teve uma insegurança similar Total, a dela. eu acho que fui criada sempre competindo com outras mulheres e sempre achando que a beleza de uma poderia diminuir a minha. E eu conheço muitas mulheres que passam pela mesma coisa até hoje. Por isso eu acho muito importante existir um personagem desses ainda, que pratique rivalidade feminina, que seja assim, pra gente debater e fazer o contrário. Eu acho importante que isso exista. Sim. E tem essa questão da insegurança, né? Porque de cara, se você olha o perfil dela, não passa na cabeça a insegurança. Falando, essa Tipo, menina é ela se ruim. acha, se Essa acha. menina é ruim, tá querendo prejudicar uma outra pessoa, né? Porque é difícil um adolescente que não tem segurança, né? Muito. É difícil. Um ser humano, né? Qualquer. Mas assim, o adolescente é uma fase que a gente tá em prova o tempo inteiro. Parece que tem que se provar o tempo inteiro. Cara, Tá assim, querendo descobrir quem é, tá querendo mostrar o que quer ser o tempo inteiro. Então, não tem como não ter inseguranças, né? A busca por respostas, por um caminho, né? Como a gente falou aqui, vocês escolhendo, né? O caminho do teatro, esse caminho aí nessa época, né? 16 a 18 anos, que você tem que escolher a sua profissão, né? São várias imposições que essa fase exige na vida e o nosso cérebro tá em formação ainda. Várias partes do nosso cérebro estão em formações, então, por isso que eu acho que é mais difícil, né? Nessa fase da adolescência, a gente tomar decisões, a gente lidar com as emoções, né? exatamente. Essa questão da competitividade feminina que você falou é muito real, né? Porque essa questão, né, que a Mirella tem mais seguidor e a Nicole não gosta também disso, tem a questão do Gustavo também, né? O Gustavo. Mas assim, se a gente entra nessa, né, a gente cai num abismo, porque sempre vão ter pessoas mais bonitas que você, pessoas menos bonitas que você, pessoas mais inteligentes que você. E que bom, né? Porque você imagina, se todo mundo fosse igual, né? Exato. E que bom, né? Mas assim, é difícil quando a pessoa não tem uma segurança, né? Não tem esse autoconhecimento, tudo vira um motivo, né? E aí reflete no exterior, né? Exatamente. Por isso que eu acho que a Nicole faz a gente refletir nesse sentido que às vezes você vai encontrar pessoas que parecem muito certas do que acham, do que são, e até diminuem outras por isso, e se impõem tanto, e com tanta força, parecem ter tanta força que intimidam, mas na verdade, por dentro, isso é só uma casca e por dentro tá tudo diferente, inseguro e às vezes perdido. Eu acho que a gente tem várias pessoas assim no mundo. Sim. E a Paloma? Como que você descreve ela? Eu sou apaixonada por ela, juro. Eu gosto muito dela. Eu acho que, pra começar, eu tive que pegar ali uma Luana do ensino médio, que eu acho que eu vivi muito pra construir a Paloma. Então, essas questões de tempo... É muito engraçado, porque eu tava com meu namorado esses dias no parque, e daí ele me falou alguma coisa e eu fiquei assim... Aí ele, nossa, isso foi muito Paloma. E aí me dei conta assim, eu sou muito Paloma. Às vezes você solta. Às vezes eu solto umas. Tipo... Dá uma desligada, assim. E essa coisa que... Às vezes ela fala meio sem pensar, meio sem filtro, mas não é por maldade, é porque é genuíno dela, sabe? Eu vejo a criança da Paloma tão viva ainda, sabe? Eu acho isso tão bonito, eu quis trazer isso. E essa questão também... das perguntas, assim, ela não entende o que a Nicole fala, ela... como assim? Sabe, tipo, ela não pega a maldade, parece. E eu gostei de trabalhar isso nela, assim. Eu não quis rotular, tipo assim, é bobinha, atrapalhadinha, isso aqui. Eu detesto trabalhar personagem assim, adjetivando, não funciona. Não gosto, não funciona, me recuso. Mas buscando esse lugar mais aprofundado, assim, da construção de uma pessoa, eu acho que tem tudo a ver. Então, Ai, desculpa.
É a sua agenda. É a minha agenda. Ai. Mas é isso, assim. E a Paloma, ela tem uma questão... eu acho que ela é uma personagem muito vertical, porque ela tem a camada social, como ela se comporta com os amigos, como ela se comporta perante a melhor amiga, que sabe do segredo dela, que sabe... Pode dar spoiler? Pode falar, né? Uhum. Da depressão, do que ainda não foi abertamente tratado, né? Mas... Aqui tem que ter spoiler, né? Porque o nosso motim venha que a gente vai ter spoiler. Ah, então vem. Então agora que eu sei disso, vou soltar. Brincadeira. E aí eu acho que ela tem isso, assim, como ela se comporta com os amigos, com a melhor amiga que sabe dessas questões mais frágeis dela, com o tio, que ele tem esse tratamento, assim, afetuoso, mas com um distanciamento, porque não são os pais, né? Porque ela mora com o tio. Ela mora com o tio, os pais dela, desde de criança, assim, ela já mora com o tio, porque os pais vivem viajando a trabalho. Não tá especificado no texto o que é o trabalho, mas a gente teve conversas com a Stephanie que ela falou, eles vivem viajando e a prioridade, de fato, não é a filha. Então, tipo, a Paloma não é uma prioridade. Então, Eles são ausentes. São super ausentes. Então, eu acho que o maior pensamento que me ajudou na construção da Paloma é se os meus pais, que são os meus pais, não me priorizam e me abandonam, por que o resto das pessoas não vai fazer isso? Então, eu acho que ela tem sempre esse medo de perder todo mundo. E eu acho que é muito por isso que ela quer se fazer presente. Então, vamos no shopping, eu vou. Ela nem, sabe, ela nem quer muito ser convidada, porque ela já quer ir. Uhum. Ela não quer ficar sozinha em casa, ela não quer esse lugar de pânico que é pra ela. Então, ela sempre se faz presente. E muitas vezes ela faz isso através da fala. E aí ela começa a tagarelar, começa... sabe, sem muito filtro, fala, e depois, às vezes, ela se dá conta do que ela falou. Então, eu acho que isso do tagarelar dela é uma forma dela se fazer presente, sabe? E é engraçado que quando eu comecei a fazer a preparação com ela, eu fiz preparação individual com a atriz Helena Varvac. E aí eu falava pra ela, Helena, eu não sei como é que eu vou fazer, porque eu não falo. Quando eu não tô num lugar, tipo, à vontade, eu fico muda. Então você tá à vontade aqui, né? Tô tô à percebendo. Mas eu fico muda, tipo, que nem foi aquele dia lá que a gente se encontrou. Tipo, eu fico retraída. E aí, se eu tô num lugar, todo mundo falando e não me sinto à vontade, eu tendo a silenciar. E a Paloma é o contrário, ela tende a falar. Aí a Helena falou, você já pensou que a mesma razão porque você cala, ela fala? Que é porque ela está em desconforto? Aí eu falei, que legal. Aí fez, tipo, todo sentido. Aí eu comecei a trabalhar mais isso. Mas foi difícil desenrolar essa língua pra começar a tagarelar, assim, que nem ela. E ainda bem que a Luana tem uma dicção de milhões. Porque os textos são muito difíceis. Os textos da Paloma. Porque ela tem que dizer muito rápido e né? E ter todas aquelas informações ali. É um desafio falar tão rápido. Aquele tanto de coisa que vem na cabeça da Paloma. E eu tô lembrando de algumas cenas, assim, e a gente percebe assistindo que ela não gosta de fazer o que a Nicole manda, mas ela faz. É isso, né? Sim. Tem uma cena que a Nicole chega pra Paloma e fala assim, eu nunca mais vou ser se você não fizer isso, eu nunca mais vou ser sua amiga. E tipo assim... o mundo dela desmorona, né? Manipulação total, né? Total, amor. E aí vem daquilo que você falou, dessa necessidade dela de não se sentir sozinha, de manter as pessoas por perto, de se manter presente na vida das pessoas, né? Ela se imaginar sem a melhor amiga, por mais que seja uma melhor amiga... às vezes um pouco tóxica, Às vezes. é uma coisa que... Ela tá defendendo a personagem. Deixa ela defender. É uma coisa que dá um medo, assim, já faz ela mudar de ideia. Então eu vou fazer. É muito aquele ditado reverso, né? Antes mal acompanhada do que só. E é o que Porque, cara, se eu falar, não vou ser mais sua amiga, Luana, você vai rir da minha cara, não vai? E falar, tá. Gente, coitada, tá perdendo. Mas aí acho que a gente cai nessa questão da insegurança também, porque às vezes com medo da rejeição, quantas coisas uma pessoa não se submete, né? Um relacionamento abusivo, uma amizade abusiva, né? Enfim, tá em ambientes que nem gosta, mas quer tá lá porque quer se sentir aceito. E a gente conversou bastante sobre isso, sobre essa construção, para além do texto, a gente criou essa relação delas, que elas são amigas desde criança, a Nicole muito provavelmente esteve presente, né, nessas ausências dos pais, então, de certa forma, acolheu a Paloma. Imagina quantas vezes ela não presenciou um ataque de pânico ou uma crise e acudiu a Paloma.
Então a gente construiu isso, assim, tem muito carinho, tem muita humanidade, tem muito lugar de conforto também. Não é que a Paloma tá ali só porque que é uma companhia qualquer. É porque ela realmente confia, elas realmente são amigas, são parceiras. As duas confiam muito uma na É. outra e às vezes, pra muitas coisas, apenas uma na outra. Sim. A relação da Nicole com a família também não é das melhores. Ela não conhece o pai, por exemplo. E enfim, a mãe trabalha muito. Mas é presente, existe. Não é igual. Mas eu acho que existe essa cumplicidade ali. Elas dividem muitas coisas, descobriram muitas coisas de si juntas. E olhando para as amizades da Gabriela de infância, a gente não escolhe muito nossos amigos de infância, né? Eles aparecem. Dependendo do Eles meio que estão você naquela tá, escola né? que você tá, eles são filhos das amigas da sua mãe, né? Sei lá, principalmente você é do sul, eu do interior de Minas. Eu acho que também existe essa cultura de a gente ser amigo a gente ser amigo dos filhos dos nossos pais, assim, entende? E aí a gente não escolhe muito. Eu até ouço que a gente escolhe nossos amigos depois, que a gente vai fazer a nossa faculdade, assim. Os amigos de escola são meio que colocados na nossa vida. Não quer dizer que são ruins, não quer dizer que não tem que estar, mas quer dizer que muitas vezes vocês não vão pensar diferente, vocês vão se descobrir depois pessoas diferentes. E a Nicole e a Paloma têm muitas afinidades, mas querem coisas diferentes, apoiam coisas diferentes, e isso, óbvio, que vai gerar conflitos nesse momento que elas já estão na adolescência, já estão no ensino médio. Acho que elas descobriram muitas coisas juntas, mas elas têm muitas coisas diferentes e isso vai ser um choque às vezes. E nesse caminho todo tem o Gustavo. Tem o Gustavo no meio do Que a caminho. Nicole quer porque quer, Sim. né? Voltar com ele, né? Ter aí um relacionamento. E ela acaba se submetendo a muitas coisas. Usando, tudo. né? Começa usando, né, essa questão da Paloma, porque ela sabe o segredo da Paloma, então ela usa isso, né, a favor dela, que já é uma Sim. coisa bem pesada, Sim. né? E aí também quer ficar com uma pessoa que tá com os olhos em outra, né? Exatamente. A questão, assim, que foi criada, conversando com a autora também, com os preparadores, é que a Mirella chega no grupo. Ela sempre fez parte do grupinho dos nerds, amiga do Eric, da Verônica. E aí, com o lance das redes sociais, ela começa a vir pro nosso grupo dos populares, todo mundo começa a paparicar ela. A Nicole se sente muito ameaçada, como eu disse. Porque ela já gostava do Gustavo, já existia um trelelê. Eles não namoraram, mas já existia um trelelê ali. Poderia ser que eles ficassem juntos. E aí tudo começa a dar errado pra vida da Nicole. Ela sente que a Mirella rouba os amigos dela, rouba o boy dela, rouba a atenção dela, o espaço dela. Ela se sente muito invadida, sabe? E tem isso até com a Paloma, né? Que a Paloma fica consumindo o conteúdo da Mirella e isso incomoda a Nicole também. Óbvio, o tempo todo. Tipo, você não tá do meu lado, você não é minha amiga. Tem muitos de lados, né? Tem sempre É. Eu é uma acho que- fala recorrente Eu da acho, Nicole. eu acho que a Nicole também se sente sozinha em muitos momentos. Sim. Muitos momentos é todo mundo paparicando a Mirella e ela de lado ali, ninguém pensa como ela, sabe? Eu acho que nessa conquista da Nicole ao Gustavo, essa reconquista, né? Vale tudo ali, parece que não tem muitos limites. Óbvio que existem, e acho que vocês vão descobrir ao longo da série que existem, todo mundo tem seus limites. Mas, a princípio, tudo é algo pra usar pra conseguir o que a Nicole quer. Tudo, ela é muito observadora, ela tá sempre tramando. Se ela vê essa almofada aqui, ela acha que essa almofada vai fazer ela chegar no objetivo, ela vai mover todos ao redor e fazer o que for. Ela se fantasia de uma... É isso que ela tava lembrando agora, ó, o ponto, né? Chega. Ela chega na casa do Eric disfarçada de uma compradora. Aí ela cria um personagem que fala espanhol, fala tudo errado, inclusive, né? Mas ela tenta, ela acredita ali naquele personagem. E é uma cena muito engraçada, inclusive. Foi muito legal de gravar, mas muito desafiadora. Eu não acho que eu sou da comédia, assim. Eu fiquei com muito medo de ter que fazer uma cena que era pra ser engraçada, do E no humor. fim deu super certo, Cara, né? deu super certo. No set, as pessoas riam muito gravando isso, me deixou tranquila, mas eu tava super nervosa. Tava escrito no roteiro que ela tinha um sotaque.
Tá. Podia ser qualquer sotaque. E aí eu cheguei no dia, no set, com 3 sotaques. Eu cheguei falando espanhol, só que errado, porque a Nicole tinha que errar. Cheguei falando com a opção de um sotaque paulistano, assim, tipo, sabe? Porta. Uma coisa meio assim. E também tinha um mais mineiro, meio Josefa, assim. Eu tinha também a ideia de fazer alguma coisa assim na língua, mais da fonoaudiologia, da fonologia da parada, assim. Mas eu cheguei com essas 3 opções, o Ajax gostou do espanhol, era o que eu tava mais querendo também. E aí rolou, foi muito engraçado. A peruca cai no meio da cena, ela se presta um papel de ridícula até. E sendo que a Nicole tem um super ego. Existe uma super pose ali, né? E ela vai além disso. Ela encara isso pra conseguir o que ela quer. E aí, assim, até que ponto ela chega pra conseguir o que ela quer, né? Mesmo com toda essa pose, né? Na verdade, ela acaba... A verdade é que ela tá mendigando a atenção do Gustavo, né? Ela quer migalhas. Exatamente. Isso é uma coisa também que a gente tem que prestar atenção. Eu já quase dei spoiler e queria falar de mais coisas dessas futuras relações aí. Pelo que a gente viu, já dá pra imaginar o que vai acontecer. Ai, que vontade de ver. Eu tô com vontade de ver também. E aí é isso, né? E quantas reflexões trazem, né? Porque em prol de ter a atenção do menino, né? Que ela gosta, o que ela se submete a fazer, né? Exato. Não migalhem, não se humilhem por migalhas, por atenção, meninas, por favor. E que aí vem tudo nessa raiz do medo da rejeição, da dependência. Que às vezes a gente... Eu vejo um pouco isso na Paloma, né? Pelo menos assistindo a série, né? Que às vezes ela... Pra fugir um pouco também do que a pessoa vivencia, dos seus problemas, ela acaba se colocando nessa situação de estar sempre em algum ambiente com os amigos, de querer estar sempre falando e estando lá, porque isso meio que pra ela impede ela de olhar pro que tá acontecendo na vida dela. A mesma coisa a Nicole, Pode ser né? uma fuga, né? Uma fuga do que acontece. E quantas vezes a gente vê isso acontecer, né? Exatamente. Essa pauta da depressão, por exemplo... quantas pessoas são super sorridentes e de bem com a vida e você nunca vai imaginar, elas estão em todos os lugares super felizes e falando muito. Você não vai imaginar, às vezes, que elas passam por isso dentro de casa, no quarto, sozinhas, né? Isso é uma ótima pauta. Teve um exercício que eu fiz. A gente tava em preparação ainda, tinha gravado poucas cenas. E aí, eu componho, né? Eu escrevo letras, eu toco violão. E gente, esse elenco é todo... Você também não, é música? canta, Vou gente. até levantar e ir embora, brincadeira. Todo mundo canta, menos eu. Eu dublo. Playback. Mas então, aí eu tava fazendo parte do processo criativo, assim, aí eu compus uma música, né, pra Paloma. E eu fiquei muito visualizando ela sozinha nesse quarto, nessa casa fria. E aí o Lorenzo Rossi, ele é joalheiro, né? Então eu fiz muito essa analogia de uma casa toda construída de pedras preciosas. Então, e o quanto é frio isso, o quanto é... Porque a pedra, ela pesa, né? Ela enfeita, só que ela é fria e ela gela o corpo, assim. Então eu pensei muito nisso, nesse lugar que a Paloma tá. É horrível pra ela ficar em casa, porque ela vai ficar sozinha, ela vai ficar pensando em 1000 coisas. Então eu visualizo muito ela sendo essa adolescente que, quando tá em casa, sozinha, ela fica o tempo inteiro consumindo rede social, o tempo inteiro vendo o que os amigos, as influencers estão fazendo pra silenciar o que ela tá sentindo e o que ela tá pensando. E quando ela tem a oportunidade de estar com outras pessoas, ela inventa o que fazer pra estar com os amigos, pra não ter que focar nisso, realmente. Então eu imaginei ela fazendo bem esse movimento, assim, de nunca estar sozinha. Uau, tô curiosa, hein? Que legal. Então, quantas reflexões, né? Porque aí tem a questão da Mirella, que também tem vários problemas, né? Enfrenta vários conflitos. E aí a gente volta nessa questão que você falou, que você aborda, né? Das redes, né? Porque a gente vê, principalmente agora, né? Período de pandemia, se a gente pega os estudos que estão saindo, a gente vê que o número de casos de depressão, de ansiedade, só vem aumentando. E entre os jovens, ainda mais. E aí a gente vê a influência das redes sociais nisso tudo, né? Porque o que talvez a Paloma tem como válvula de escape ali, né, com os amigos, os jovens, ou não só os jovens, mas as pessoas têm com as redes sociais, né? Porque você tá ali, é uma distração aquilo, né? Você tá nas redes, você tá
Só que ao mesmo tempo você tá sendo influenciado por tudo que você tá vendo, né? E às vezes uma necessidade de estar presente e de estar presente se encaixando no que as outras pessoas fazem ali, né? E dizem que é o certo e o legal. Então, existe essa parte do espectador e hoje em dia todo mundo posta também, não só pessoas, não só os influenciadores, né? É uma coisa normal, é da nossa sociedade. As pessoas nascem já com o celular na mão e fazendo dancinhas de TikTok, sabe? É bizarro. E a Maressa, inclusive, a protagonista, ela ficou um tempo, ela excluiu o Instagram dela, ela até deu entrevistas falando sobre isso, ela se afastou real de excluir. E eu, durante a série, eu também me vi na necessidade... assim, quando a pandemia aconteceu, meu trabalho na internet mudou muito. Porque eu tive que... eu ficava só em casa. E isso gera vários problemas de bloqueio criativo, além de tudo, sabe? Existe o bloqueio criativo, a gente precisa se comunicar, a gente precisa do outro. Tudo na minha cabeça ficou muito abalado e acredito que na cabeça de muita gente. A gente mudou muito o que a gente pensa, o que a gente precisa, o que a gente dá valor, né? E eu vi que tava me causando muita ansiedade o meu trabalho na internet, porque sempre que você tá postando, você tá provando alguma coisa pra alguém. Não é só compartilhando algo, sabe? Você quer respostas, você quer que se identifiquem, você quer que gostem, que apoiem. Uma pessoa pode não concordar com isso que eu vivo, com isso que eu acho, e isso já é um comentário diferente no meu dia, já é entende? Então, a todo momento você tá provando algo pra alguém ali. E é cansativo. Às vezes você se cobra muito por causa de motivos estéticos, de motivos pessoais também ali, sabe? Você se questiona muito, você se vê muito, você se olha muito e outras pessoas também têm o direito de olhar e julgar muito a sua vida. Então, eu também, durante as gravações, aproveitei e me dei um espaço e foi muito bom pra minha cabeça ver que existe vida sem postar, ver que é muito boa a vida real, sabe, offline. E me fez muito bem. Agora eu tô voltando também com mais consciência. Eu acho muito importante. Existem no celular de vocês, gente, tem uma coisa que vocês colocam que eu não sei dizer onde muito bem, que você ajusta o tempo que você fica nas redes sociais. É incrível, porque a gente passa muito tempo e perde tempo, fica ansioso, dá tudo errado na vida. Aí ele começa a avisar, né? Faltam 20 minutos. A gente fica, ai não, gente. Só isso. Você vê como que é, né? E a gente não percebe se não toma São cuidado. muitas horas que a gente gasta ali. E Às tem vezes uma coisa... fazendo nada de bom. E tem algo ruim também, que não é só uma comparação, sei lá, estética da vida do outro, ou fez tal viagem, tá namorando tal pessoa. Vai até pro trabalho. Lembra que a gente conversou muito disso? Como essa pessoa tá produzindo. Como ele tá produzindo? Aí fica essa coisa tóxica da produção. Que todo mundo tem que estar produzindo o tempo inteiro. Tem que estar lançando uma música nova, tem que estar participando de um outro podcast, tem que estar lançando um negócio novo. Você tem que estar bem o tempo inteiro. Você tem que acordar, fazer yoga, treinar e depois ir pra sua carreira e ler 50 páginas de um livro, assistir uma série todos os filmes. Ver todos os filmes, participar de tudo, tá em grupos de leitura. E você começa a se comparar também com as pessoas, né? Então é muito perigoso nesse aspecto, porque viver em função disso e consumindo isso pode ser prejudicial. Eu acho que a maioria das pessoas já deve ter passado por a situação de às vezes postam uma coisa, influenciadores ou não, né? Sei lá, uma foto, um conteúdo, aí vai lá, não tem uma curtida, a pessoa vai lá e apaga. Então, ela não postou aquilo porque ela queria postar. Ela postou pra ser aceita, ou pra ter engajamento, ou pra ter curtido, pra ter... Mas isso, acho que qualquer pessoa tá sujeita a passar. Porque é o que você falou. Essa rede, né? A rede social traz isso, né? Você posta com o intuito de... Qual que é o intuito? Entendeu? É você ter curtida? Ou você ajudar alguém? Ou é você... Na verdade, eu acho que é suprir uma carência. Suprir uma carência? Acho Qual que é o intuito, pra mim, né? esse é o objetivo. É assim, tu ser admirado, ser parabenizado, ser curtido, literalmente. Então, assim, tu posta pra receber um afeto. Porque se não existir isso, não tem sentido. As pessoas postam pra receber algum tipo de afeto. Exato. Não tem como negar isso. Não tem. A gente seria muito... hipócrita, assim. Mas eu acho que tem como a gente trabalhar a nossa mente, trabalhar o nosso mental pra gente fazer isso da forma mais saudável possível. Hoje, o meu principal objetivo ali é me comunicar, expressar o que eu sinto, expressar o que eu penso, trocar. Isso vai criar uma identidade ali de quem eu sou e outras pessoas vão se identificar. Reconhecimento é muito importante. Mas, por exemplo, se eu perco seguidores, se eu não tive tantos likes numa foto, isso pra mim
é cada vez menos uma preocupação. E eu acredito que muitas marcas, inclusive, hoje já estão pensando assim, escolhendo influenciadores por relevância, pelo que eles acreditam, por eles falarem bem de certo assunto e não por terem milhões de seguidores. E Sim. isso é uma coisa que o mercado já está mudando, porque acho que as pessoas viram o quanto é vazio só depender de números, sabe? Não quer dizer muita coisa. Eu acho que tudo na vida com equilíbrio é ótimo, né? A internet, as redes sociais usadas com equilíbrio podem ser muito boas. Muito. Né? Vocês, como atrizes, divulgarem os trabalhos de vocês, Sim. né? Divulgar agora a Tagem, enfim, os trabalhos que vocês fazem, né? Eu, como jornalista, divulgar as matérias. Exato. Acho que pode ser positivo, né? Eu acho que entra no tóxico quando entra nessa questão de suprir algo do seu próprio interior. Sim. E aí entra nessa camada perigosa. E aí mostra o quanto as coisas podem ser superficiais e o quanto as próprias redes sociais às vezes não tem esse parâmetro, né? Por exemplo, a rede social que fala lá, adicionar como amigo. Aí você fica pensando, amigo, eu vi essa pessoa me viu numa foto. Não, tá bom, mas ela não é seu amigo, né? Lógico, tem uns amigos ali, mas não é... Qual que é o conceito de amizade hoje, né? Esse conceito de... Sim, né? Outro aí dia... tem o close friends, né? Melhores amigos. Aí quando você vê a pessoa tem 150 pessoas ali, 150 melhores amigos. Sim. Então... Mas, e o seguir também do Instagram é uma questão, né? Por que eu vou seguir aquela pessoa? Tipo, né? Seguir os princípios, seguir os ideais, seguir o que Eu é dessa concordo pessoa. com tudo ali. Eu gosto de consumir aquilo ali. São É muitas verdade. coisas, assim, e que a série tá abordando isso e que tá trazendo todas essas reflexões, né? Porque não é que, nossa, não acessem, mas o porquê, né? Eu quero trabalhar com rede social, mas tá, qual é o meu propósito? É por um propósito ou pra tentar suprir algo, né? Exato. Eu quero seguir tal pessoa, mas pra quê? Pra ficar me comparando, invejando a vida que aquela pessoa tem? Né? Porque Que eu ela te acredito que a agrega rede social realmente. estimula isso que a Nicole tem pela Mirella, a gente Tem é várias. estimulado a isso, né? Olhar outra pessoa lá em, sei lá, uma praia maravilhosa, em plena segunda-feira à tarde, você na correria, Aí né? sua vida tá um caos horrível e você fica, poxa, por quê? Eu falei isso numa entrevista um dia, que a Nicole é uma hater ao vivo ali, né? Da Mirella. E na internet a gente tem vários ali, destilando ódio. E que às vezes a gente precisa olhar, né, eu acredito e tô torcendo pra isso acontecer com a Paloma e com a Nicole, né? Olhar O quê? para nossas questões interiores e falar, não, eu tenho que, né, olhar pra dentro de mim. Que é muito difícil fazer isso, não é fácil. É fácil falar, né? Mas a gente olhar pras nossas questões e entender e trabalhar nelas de verdade, não tentar mascarar, né, com as coisas, É muito com difícil. Só ver comportamento. quantas pessoas querem se autoconhecer, é muito pouco, é uma parcela muito pequena. É mais fácil deixar a vida rolar e se ligar mais em questões práticas Não do que se olhar, né, pras coisas. Mas você vai estar sendo impactado o tempo inteiro por isso, se você não olhar. Então é muito melhor você olhar e ir tratando e ir curando. Eu concordo que é uma parcela pequena da sociedade que tá aberta pra isso ainda, mas eu vejo que mudou muito, né? Muitas pessoas ao meu redor já fazem e já é algo que faz parte da vida. Acho que a gente já tá vendo que isso é importante, sim, olhar pra dentro. Porque tá tudo uma bagunça fora. Então a gente precisa disso. E aquela questão, né? É mais fácil. O que é mais fácil? Você passar o resto da sua vida fingindo que não existe questões interiores e aí sofrer as consequências disso, porque daí vem Sim. relações ruins, sejam familiares, amorosas, entre amigos, ou você encarar, que também não é fácil, mas encarar essas questões, mas com o objetivo de resolver e buscar ter uma vida em paz, né? Não é fácil. Não é fácil, mas é uma decisão, né? E aí eu acho que vai chegar um momento, tô torcendo pra Nicole e a Paloma passarem por isso, né? Será? E nos bastidores, hein, gente? Como é que foi a interação entre vocês? Tem curiosidades de cenas? Foi muito boa. Sério, é muita sorte, assim. Porque, tipo, são pessoas muito boas. Eu não tô falando isso, tipo, pra parecer ou pra ser... Enfim. Acho que todo mundo ali são pessoas muito legais. E a gente teve uma certa afinidade mesmo, né? De pensamentos, de comportamentos. Deu muito certo. Somos todos muito jovens, essa parte do elenco jovem, né, em específico. Todos muito jovens, muito diferentes, cada um veio de um lugar. E acho que a gente lidou muito bem com isso. Foi muito importante pra mim viver esse momento de
tá ali vivendo e trocando com essas pessoas, aprendendo, o quanto a gente se admirava e se ajudava. Foi muito importante pra mim como atriz estar com essas pessoas que têm o mesmo sonho que eu, que estão fazendo a mesma coisa que eu. Foi muito, muito... eu acho que é algo que eu até pedia pra Deus o tempo todo. Era uma coisa que eu sempre pedia porque, tipo, eu tava na internet, eu tinha meus amigos do teatro, blá, 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 mas eu não tinha pessoas que me entendiam ali no meu trabalho, no que eu queria fazer da minha vida, sabe? E foi muito importante pra mim trocar com todos eles. São todos muito talentosos, como eu disse, todos cantam, dançam e... Enfim, impressionante. O musical o dia inteiro na minha cabeça, era perfeito. E eu olhava pra todos, assim, com olhos brilhantes, assim, de admiração. Eu me sentia admirada e ajudada por muitas pessoas ali também. E, cara, somos muito jovens, muito bonitos. Eu acho todos lindos, meu Deus. E não houve competição. Eu ia falar isso. Todo mundo ali só somando e se ajudando. É muito engraçado, porque a gente não é hipócrita, é um meio super competitivo, Sim. né? Super. Mas a gente, às vezes, saía de uma cena, foi muito bom, sabe? A Nossa, gente você tinha arrasou. necessidade de se elogiar, de dizer Sim. o quanto o outro é bom. E zero superficial, assim, porque realmente achou e eu acho isso muito legal. Tipo, é isso, acho que tava todo mundo muito satisfeito com o lugar que tava ocupando. E se identificou muito com o personagem, curtia viver aquilo. Então, acho que em momento nenhum existiu isso, assim, sabe? Esse invejar ou esse se comparar. Uhum. E a gente se divertia muito gravando. Muito, Muito nossa. bom. Uma colônia de férias. Muito, muito. Foi muito bom. E entre vocês duas, teve alguma curiosidade, assim, de alguma cena, algum bastidor que vocês lembrem? Cara, eu não sei, o que eu posso falar é que eu acho a Lu muito genial. Foi um presente também ser dupla com ela. Eu elogio muito, eu babo na Luana. E ela me dá muitas ideias, assim, em cena. Às vezes até no momento vem algo assim. E Isso eu é muito sempre legal, que abraço. a gente tava bem aberta a isso, né? Tipo, Muito uma ficava... aberta. Será que a gente não faz assim? Aham. Você não acha que tá meio assim? Aí a gente... Vocês conversavam A gente pra se conversava, ajudar? A gente conversava muito, sempre quando estávamos insatisfeitas, ou quando gostamos muito de algo, ou quando uma tem uma ideia, a outra abraçava. Isso era muito importante, porque eram coisinhas, assim, detalhezinhos, e que faziam tanta diferença, davam tanta mais vida, mais cor à cena, assim. A gente acrescentava nos diálogos coisinhas. Bastante. Bastante. E foi muito legal, foi muito incrível. Eu pensei da cena do surto, assim, que foi muito legal de construir. Foi um Foi negócio muito legal. Tipo, a gente falava dessa cena, assim, que é uma cena lá na viagem, que a Paloma tem um surto de uma crise de pânico. E aí a Nicole vai, né, ajudar ali. E a gente comentava muito dessa cena logo no início. Tipo, ia ser um baita desafio. Sim, que a gente Como é que a queria gente ia fazer com muito construir? respeito. E aí foi de primeira, né? Foi de primeira. Foi de um take e foi tipo assim, a gente terminou, vivemos, né? Não foi pra câmera, a gente viveu isso mesmo. Aham, é verdade. Foi uma das cenas mais especiais mesmo. E a gente gravou num dia onde a gente teve muitas cenas, muito texto. E a gente já tava meio cansado. Foi a nossa última cena do dia. Cansada. A gente já tava meio cansada. Foi a última cena do dia? Foi. E aí a gente tava, tipo, muito morta, mas era a cena que a gente mais queria fazer, mais tava cheia de expectativas e queria fazer bem, com muito respeito às pessoas que passam por isso. E ficou muito linda. A Lu deu uma ideia de uma coreografia que eu amei pra cena, que eu acho que fez toda a diferença. E realmente é muito bom quando a gente tava numa cena e a gente viveu aquilo mesmo. Sim. Porque às vezes no automático nem todas vão ser, sabe, uma super experiência de vida, de conexão. Isso claro que a não. gente tem que Tem ser as cenas reais. de arroz com feijão que é só pra... Existem. E aí, nesses momentos em que a gente podia se realizar, assim, é muito e arrancar gostoso. coisas mesmo, foi muito legal, foi muito legal. A gente tem cenas tensas, então é muito legal. Você perguntou uma cena específica, assim, um momento específico que a gente viveu. Teve a cena lá do Gastrobar, sabe? Sim. Em Gramado. Que, tipo, a cena a gente gravou 4 takes errados. E aí, tipo assim, eu me atrapalhava na fala, aí dava alguma coisa com a câmera, aí a gente entrava na marca errado. Só que a gente tava tão feliz de gravar aquela Sim. cena. Não, aí o foguinho já tava ficando assim. Já tava ficando Caraca, a gente tem que estressado. gravar, a gente tem horário pra sair daqui. Porque em Gramado a gente gravava, tipo, a gente chegava 5 da manhã Não, 5 da manhã a gente acordava, a gente chegava, sei lá, 7 no lugar, a gente tinha que sair de lá 9. Tinha que gravar todas as cenas porque
lá tem muitos pontos turísticos funcionando o tempo inteiro. Então a gente tinha essa urgência também. Não é só, ai, vamos fazer a arte acontecer, temos todo o tempo do mundo. Não é assim. Tinha tempo, Tinha né? horário. Aí o Foguinho já tava ficando bravinho. E aí ele já tava, gente. Eu vou cortar essa cena. E a gente... Ele falou. E a gente dando risada, que a Só gente tava amando a cena. Só que a gente tava amando, mesmo que tiveram errinhos ali na fala, ou errinhos de câmera, e o tempo corrido, a gente tava muito na cena, a gente tava muito vivendo aquilo, a gente tava sentindo muito, a gente tava gostando do que a gente tava sentindo, então a gente ficava assim. Eu falei, não, tá tudo bem, só vamos continuar aqui. E aí o Foguinho gostou da cena, riu no final, a gente escutou a risadinha, falou ótimo. Eu não lembro, a gente tem um vídeo da câmera, e ele tá, muito bom. Ele riu, amor, no final, então valeu a pena. Eu falei, não escuta ele não, a gente tá aqui, a gente vai conseguir. Gente, juro, é uma cena que, tipo, não deu... A gente não dava nada pela cena, mas foi muito divertido gravar. Existem esses momentos de super conexão. Óbvio que a gente tem que sempre estar conectado e presente, que a nossa profissão é isso. Exige, né? Mas tem umas que são realmente experiências mágicas, assim. E é ali que você vê que vale a pena ser atriz, fazer isso e ter escolhido isso pra vida. É nesses momentos, assim. Assim como tem cenas que a gente sai e fica... Putz, Será que eu escolhi certo a minha profissão? eu devia estar fazendo medicina na minha cidade, como minha mãe orientou. Às vezes existe. Às vezes bate essas crises também. Não é só mar de rosas. Sim, acho que faz parte, né? De Faz toda a parte. profissão, a gente tem momentos bons, outros não tão bons, né? Sim. E vocês gravaram também as partes bíblicas, né? Uhum. Como é que foi? Foi bem bom. Na primeira que a gente passou agora, foi uma participação bem curtinha. Sim. A gente e a foi gente pra amou fazer mesmo assim. Gente, essa aqui ficou doida. A gente foi pra Petrópolis, né? E aí tinha muitas ovelhinhas, carneirinhos. Lindas. E essa ficou tirando 1000 selfies. Ai, que fofinho. Eu postei no meu feed uma intervalos. selfie com a ovelhinha rindo. Eu postei uma selfie com a ovelhinha, assim, e a ovelhinha tava sorrindo no fundo, eu juro. Se Você tem que ver. divertiu. É lindo. Mas O foi bem cenário bom. do bíblico... Ai, me levava me levava a coisas muito... a memórias muito gostosas. Meio lúdica, sabe? Todo aquele cenário de época. A gente gravou em Petrópolis e era tão lindo. Depois tudo aconteceu. Foi na época daquela catástrofe, A sabe? gente Que tava teve no lá. dia da enxurrada. Foi lá. Aí o Foguinho falou, né, que vocês estavam lá, né? A gente Foi. escapou por 10 minutos. A gente chegou no hotel Sério? 10 minutos antes da chuva acontecer. Eu, a Lu e o Euler. O resto ficou lá gravando num castelo, assim. Eles ficaram presos 8 horas no estúdio, 8 né? horas, porque eles estavam... Tinham uma super... Uma rampa, assim, enorme. É um morro, Cara, um morro gigantesco e no final o castelo. Petrópolis é cheio disso, né? São muitas coisas altas e embaixo é bem baixo, é um vale, assim. Não sei dizer. Cara, Vários geografia... níveis, né, de altitude. Não exigem de mim. Das É tipo casas, assim, né? muitos morros e fundo entre os morros. E aí, enfim, isso que causou todo aquele acúmulo de água, que foi muito sério e tal. Tanto que a gente aproveitou que tava lá pra divulgar muito e ajudar muito a galera da cidade. Mas porque foi horrível, a gente ficou muito tocado de assistir. Vocês estavam lá e aí... A gente via da janela carros sendo levados, assim, na A gente até enxurrada. gravou um vídeo, assim, muito despretensiosamente, que a gente não tava conseguindo ir embora porque tava chovendo. E a gente, tipo assim... E aí depois aconteceu tudo aquilo, a gente, nossa... Sim. Vocês ficaram presos Muito lá, sério. então. Não, a galera ficou presa 8 horas lá no castelo e a volta era muito perigosa porque é tudo muito Sim, alto, muito sim. íngreme, muito assim mesmo. E era uma van enorme, dava umas derrapadas. Muitas pessoas num ônibus, é perigosíssimo descer ali naquela... Pedras no caminho, pedras caindo, ainda o terreno tava instável naqueles morros. Foi surreal Então, o que aconteceu. E aí depois a gente foi todo mundo, eu, ela e o Euler, a gente foi pro mesmo quarto e a gente ficou vendo assim, a janela, passando carros, passando... a gente não tirava o olho, porque A gente- foi muito assustador. parecia um... No começo a gente não entendia a gravidade, assim. Aí depois postes foram caindo, luzes foram apagando, lojas inundadas, Foi coisas, sofás, um geladeiras terror, na assim. rua. Nossa, foi uma Foi um tragédia filme enorme, de né? terror mesmo, assim, foi um Mas do elenco, todo mundo Todo ficou mundo seguro. ficou Graças bem, a todo Deus, mundo equipe conseguiu e chegar. elenco. Sim. E aí, vocês acabaram não Aí, gravando, né? aí depois a gente teve que gravar em estúdio, mas que também foi feito muito bem. Mas o que eu tava dizendo é que era tudo muito lindo, assim, no bíblico, muito... Ai, permitia a gente explorar até mais na atuação, uma coisa mais lúdica, uma coisa... saía um pouco do realismo, a gente tinha essa licença por ser a imaginação de uma adolescente. Mas isso foi muito legal, foi muito gostoso explorar isso, muito mesmo.
Aí na segunda temporada a gente grava também o bíblico, mas aí a gente tá mais presente na história, né? Sim, você, inclusive, bem mais. Eu faço a Orfa, que é a melhor amiga da Ruth. Eu sou a Arza, que é uma inimiga da Ruth. Do grupo de amigas. É a Nicole no mundo bíblico. Mas foi bem bom. É engraçado, assim, porque as dinâmicas são muito diferentes. Os personagens, os atores são os mesmos, mas, claro, tem traços de personalidade que eu trouxe da Paloma, até por direção do Foguinho. Ele falou assim, traz alguns pontos, porque não é à toa que a Mirella imagina a Paloma nessa situação, que tem Sim. traços de personalidades parecidas. Mas foi uma criação de personagem do zero, assim. Então é muito legal. Eu gostei muito de viver a Órfã. É muito legal a gente ter essa oportunidade em um só projeto, a gente conseguir mostrar outros lados, outras construções. Isso é um presente, é desafiador. E a gente acabou gostando muito mais de gravar o bíblico por causa de tudo isso do que o contemporâneo. Muitos de nós, assim. A gente achou que ia gostar mais de gravar na escola, uma coisa próxima ao que Uma a gente galera viveu há pouco comentou tempo. isso mesmo. Eu Verdade. senti isso. E olha que eu não tive... a Nicole, ela tem muito mais espaço no contemporâneo do que minhas personagens bíblicas têm no bíblico. Só que eu me diverti tanto gravando o bíblico. Foi muito legal, foi muito legal. E falando dessa proposta, né? O que vocês acham dessa proposta de ter o contemporâneo e o bíblico? Né? Da avó ensinar essas histórias bíblicas pra ela. Eu acho muito legal, foi um desafio, a gente faz essa transição a partir de até transições mesmo técnicas, né? De edição, movimento de câmera, às vezes coreografia também, cênica. Tudo isso fez com que essas transições acontecessem, né? E tudo acontece conforme o que vai rolando na vida da Mirella. Então eu acho que é uma analogia feita de uma forma que pessoas mais jovens conseguem entender, pessoas que não conseguem entender, às vezes, a Bíblia por causa de palavras mais complicadas, conseguem pegar a história de uma forma mais fácil, mais leve, mais divertida, lúdica. Então eu acho um caminho muito legal. Acho muito legal. E eu amo muito, vou defender, o fato de que as histórias são focadas nas histórias das mulheres da Bíblia, né? E muitas vezes os protagonistas são os homens. Então isso me chama muito a atenção também e me deixa bem feliz. Mostrar os exemplos, né, dessas mulheres, as histórias, né? Muitos ensinamentos que às vezes as pessoas nem conhecem, né? E vocês vão perceber que, por exemplo, na época não existia óculos de sol, aqueles vestidos bordados de princesa que a gente usa. Tem quartos, eu uso um vestido e de repente um tênis. Um tênis, entendeu? É uma coisa super moderna, super atual e inusitada. E são elementozinhos que mostram ali que é a imaginação de alguém. Tem coisas erradas ali, sabe? Erradas. São liberdades, assim, que a gente porque é a tem. imaginação da protagonista. É muito né? legal. Eu acho esses errinhos, essas coisas que não deviam estar lá, elas são sinais de que aquilo não é algo real e já misturam a coisas da realidade. Eu acho isso genial. Eu gosto muito disso, dessa parte. Muito A mesmo. liberdade poética justamente dessa imaginação de Mirella. Que a edição, a direção e a autora se preocuparam em colocar, né? É baseado na imaginação de Mirella. Livremente Livremente baseado inspirada. Aparece assim, direto, em vários livremente episódios inspirada na bíblicos. imaginação de Mirella. Ou seja, não existe esse compromisso com histórico, com como realmente era 3.000 anos atrás. Então, eu acho isso interessante deixar isso claro pro público. Sim. E o que vocês aprenderam com a Nicole e com a Paloma? O que vocês hoje levam delas com vocês? Momento reflexivo aqui, hein? Eu aprendi muitas coisas, sem dúvida, com todo o processo em si. E com as personagens também, mas deixa eu pensar. Eu imaginei, assim, uma questão de valorizar a solitude, assim, sabe? De estar tudo bem, tudo bem estar sozinha. Mas, ao mesmo tempo, tipo, é um lugar muito confortável pra mim, como pessoa, ficar sozinha, assim. Eu acabo ficando muito confortável com meu violão, minhas séries, meus filmes, meus livros, e aí eu acabo vivendo nesse mundo mágico de Luana, que é confortável, sabe? Então, acho que eu aprendi com ela justamente esse momento reverso de ir para a sociedade, ir ao encontro dos amigos, enquanto ela tinha que
que curar esse lugar de estar sozinho. Então, acho que, tipo, a gente foi um aprendizado mútuo, sabe? Eu aprendi mais a nutrir essa vida social que é necessário e que sai total da minha zona de conforto. E pra ela proporcionar isso, esse lugar mais de autocuidado, de tá tudo bem, tá sozinho. Você ensinou isso pra Paloma, né? Ensinei pra ela. Como eu disse anteriormente, eu me identifico com a Nicole nesse aspecto de, às vezes, se esconder atrás de uma casca, né? E às vezes eu sou muito firme com as palavras. Eu acho que, por ser mulher, na minha profissão, em toda a minha vida, eu em muitos momentos precisei me impor muito. E eu sou essa pessoa de fala firme, de já saber o que eu quero. Eu tenho muito disso que a Nicole tem. Mas às vezes abraçar e entender que você tem essa vulnerabilidade, é insegura com certas coisas, foi uma coisa que eu e Nicole ali vivemos juntas, sabe? Acho que a gente tem isso em comum e então foi uma coisa que me fez olhar pra isso. Legal. E teve alguma cena dela, assim, que te marcou nessas 2 primeiras temporadas? Muitas. Às vezes, o que parece que seria o óbvio pra alguém se preocupar, não é o que a Nicole se preocupa. Sabe? Não sei como explicar isso direito, mas em muitos momentos, pra mim parecia óbvio tratar certas coisas como um problema, porque todo mundo levaria assim, o próprio roteiro me levava a criar esse caminho. E a Nicole, às vezes, ela ficava feliz por isso. Ela poderia ser ruim. Isso que aconteceu poderia várias vezes. Eu não tô dando um exemplo concreto pra não dar spoiler, porque isso acontece em muitos momentos. Em muitas situações que ela poderia sentir-se de alguma forma e que seria o óbvio pra muita gente, ela aceita passar por certas coisas ruins e ser prejudicada de alguma forma, se o objetivo final dela ainda for cumprido, sabe? Então, às vezes, era difícil eu entender se ela tava se sentindo mal com alguma coisa ou se valia a pena aquilo pra ela e aquilo não... Ela nem olha pra isso, às vezes, sabe? Eu tinha que entender, às vezes, essas nuances, assim, de... Avaliar com a cabeça da Nicole e não com a cabeça da Maggie, né? Exato. Tem isso. Exato. Porque ela aceita coisas que a Gabriela não aceita. Sim. E que eu não recomendaria com o meu julgamento que ninguém aceitasse. Então é muito difícil, às vezes, separar esse julgamento ali. E não julgar mesmo. Em locais que ela acaba se submetendo, situações, né? Sim, sim. Teve alguma que te marcou da Paloma? Uma cena? Acho que tem essa do surto que foi muito boa pra mim. Teve uma descoberta que eu fiz assim, logo nos primeiros dias de gravação. A gente não tava tão íntimo assim, né? A gente não tava tão próximo. A gente tinha acabado de começar a morar junto, tava se conhecendo. E eu tenho consciência disso, que eu tenho esse lugar mais retraído quando eu ainda não tô muito à vontade. Então, no início eu fiz uma playlist pra personagem, e aí antes de entrar em cena, eu ficava escutando, mentalizando, visualizando as circunstâncias da cena, o que ia acontecer, me preparando pra entrar em cena. E aí, eu sentia que não rolava, eu não chegava com essa, sabe, com essa emoção de Paloma, com esse corpo que ela tinha, não... E aí eu conversei isso com a Helena, e aí ela falou, você já parou pra pensar que talvez a sua preparação tem que ser ficar batendo papo, tomando café com seus colegas de elenco, ficar falando besteira. Essa é a sua preparação pra essa personagem. Talvez não seja ficar sozinha, super me alongando, concentrada, às vezes repassando o texto. Não, sabe? Já tá em mim, eu já estudei aquilo, eu já sei como a Paloma é. Então agora, tipo, descontrai, vai falar umas besteiras, contar umas piadas. E eu acho que esse foi um aprendizado, assim, tipo, não precisa... Pra cada personagem existe um processo de preparação antes de entrar em cena. Que nem com a Orfa, também era diferente. Em cenas mais densas... que eu tinha com o Euler, né, que é o par da Orfa, a gente, tipo, ficava conversando, assim, baixinho, trocando ideia, antes de entrar numa cena de casal íntimo, assim, entendeu? Então, pra cada personagem, pra cada cena, existe uma preparação. Acho que isso foi a coisa que me deu um estalo, assim, da Paloma. Não foi uma cena em específico, mas foi... Sim, acabou te tirando também da sua zona de conforto, Sim, né? total.
legal. Mas eu gosto muito das cenas da segunda temporada, assim, se tiver que escolher. A Nicole tá muito mais ousada do que isso que vocês estão vendo agora e já devem estar se assustando. Muito Tipo assim, você já mais. acha que tá ruim? Peraí, vai Se você piorar. acha que tá ruim, vai piorar. E foi divertido. Eu acho que vai ser muito divertido assistir e ver o que as pessoas vão achar disso. Sim. Vai ser chocante. A Nicole, ela é um pouco chocante. A Stephanie tava aqui antes da gente começar. E acho que faz muito sentido isso. A primeira temporada, ela tem que ser uma temporada de apresentação. Sim. Então, apresentar a protagonista, a Mirella, e o núcleo familiar dela ali teve muita repercussão. Os conflitos principais estão ali Familiares. focados na primeira temporada. E na segunda, já tá tudo meio explicado quem é quem, a relação da Mirella com essas outras figuras, essas outras pessoas. Então, na segunda temporada, e também por ser a viagem de formatura, dá mais espaço pros outros jovens ali, né? Então, acho que a gente vai ter muito mais espaço. Vocês vão conhecer mais... Vai vir muito Mais mais delas, é. de Paloma e Nicole, então. Nessa segunda Eu acho temporada que já, Lina, né? Arthur, tem Sabrina. bem mais foco nos jovens do que na primeira. A segunda temporada foca bastante no elenco jovem. E eu acho que a Sim. gente vai entender cada vez mais as duas e o porquê elas fazem o que fazem, né? E são como são, Sim, né? As raízes de tudo. E refletir, né? Aham. Assim como as pessoas vão ficar chocadas com a ousadia ainda maior da Nicole, também vão ver uma coisa mais frágil, às vezes, em alguns momentos. Vão entender como ela se sente. Com o tempo vai acontecer só isso. Ela não vai ser só a fortaleza que aparenta ser. Ai, gente, muito bom. Nem vi o tempo passar. Foi uma delícia, eu Muito adorei. bom. Vocês nem tomaram café, nem comeram pão de queijo. Não, Mas eu tomei vocês chá. gostam de café? Não. Eu gosto de pão de queijo, né? Como mineira Chá. que sou. Mas de café, não. Chá? Café não dá. Acredita? Nem chá. Chá você Água. gosta, né? Chá, eu também aqui. Amo água. Mas, ó, o nosso presente... Ah, por exemplo. É. A Gabi faz podcast, você já manja o que é, na hora, né? O quê? Calma, deixa eu O que, ver. caneca? Ah, é uma caneca. A caneca Eu não do tenho, podcast. Sabia que eu não tenho uma caneca nem do meu podcast? Obrigada. Ah, então... É minha primeira muda caneca isso de hoje. podcast. Ah, é? Eu uso só lá no estúdio, não me deixam levar pra casa. E eu ganhei. Ah, então você vai usar a nossa agora. Obrigada. Amei, Gente, muito parabéns obrigada. pelo trabalho de vocês. Obrigada. De verdade, tá? Sucesso. Vou continuar acompanhando. Acompanha. Me conta o que E é a gente vai se falando aí sobre Nicole, Nicole e Paloma. Obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Continua ligado aí nos próximos episódios de Tagem, que a gente já viu aqui que vai ter muita polêmica, né? Entre Nicole e Paloma. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, gente.